Cuidado com a vaidade, porque ela pode destruir a sua vida e destruir a vida daqueles que estão perto de você. Estou falando do pecado da vaidade, não de você ir a uma academia, se alimentar bem, dormir bem, vestir-se bem. Isso não é pecado. O pecado é quando você se permite deixar se levar pela vaidade. Aquele tipo de pessoa que se acha demais. Eu sou muito bonito, eu sou muito bonita. Não tem ninguém mais bonito e mais bonita do que eu. E a vaidade acaba te levando para a síndrome de Narcísio. Se você não sabe quem foi Narcísio, ele não sabia nadar. Porém, olhando-se para a sua imagem no lago, ali ele começou a se admirar. Só que quando ele foi tocar no lago, ele escorregou e afundou. Com isso, o que aconteceu com o jovem Narciso? Morreu afogado. Pois é, assim é a síndrome do narcisista que se autoproclama lindo demais e que no fim das contas o narcisismo nada mais é do que uma vaidade extrema. Tome cuidado com este tipo de situação, porque a vaidade, como eu disse, você cuidando de você, mantendo uma boa alimentação, treinando, mantendo um físico onde você olha para o espelho e fala: estou bem, graças ao bom Deus. Aí sim, Deus não condena, porque não é pecado. Mas começa a se vangloriar de si mesmo. Começa a falar assim: eu sou exatamente aquilo que eu plantei, que eu acreditei que eu seria lá no passado. Uma pessoa muito fora da curva. Aí Deus olha e fala: é mesmo? Né não, tá? Vou pegar você e vou, te diminuir. Aí a pessoa, quando é tocada por Deus nessa situação, ainda vira para Deus e fala: a culpa é tua, Deus. Eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada, tinha beleza, eu perdi tudo. E agora, Deus? E agora? E agora eu vou te fazer um convite. Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus em sua vida. Começamos bem, falando sobre o que é a vaidade humana e o que é a vaidade onde você pode ter uma saúde perfeita com cuidados, sem precisar se vangloriar demais. Convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Vamos ler alguns versículos deste poderoso ensinamento que Salomão deixou para nós. Começa assim, vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também
delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torno não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração completou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim saber que também isso era aflição de espírito, porque na minha sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Salomão deixa bem claro uma coisa, que tudo que ele fez no início até o momento que ele escreveu este texto, ele declara que, no fim das contas, tudo é a maldita da vaidade. Ele não fez nada para agradar a Deus, só fez para agradar a si mesmo. Aí entra aquilo que eu falei no início. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque pode chegar um tempo que você começa a se engrandecer, só que quem é grande na sua vida é Deus, não você mesmo. Conheço pessoas que se autoproclamam: eu sou especial, não existe ninguém melhor do que eu. Existe. Existe um Deus. Existe um Deus todo-poderoso. Ele é melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que qualquer um. Só que a pessoa começa a se achar demais. Quem se lembra do Homem de Ferro? Dos Vingadores. O Homem de Ferro, o Sr. Tony Stark, ele tem a síndrome de Narcísio. Ele se vê e fala: eu sou melhor que você. Só que depois, quando ele conhece a tecnologia lá de Wakanda, aí ele olha e fala: é verdade, tem gente que é melhor do que eu. Mas mesmo assim, o que acontece lá no Ultimato? Tony Stark cria uma armadura com a tecnologia de Wakanda infinitamente mais poderosa do que as outras. E novamente, o ego dele sobe às estrelas. É isso que eu quero falar com você, meu querido e minha querida. Cuidado. O ego vai gerar uma vaidade absurda em você, que vai ser, sabe o quê? Será como uma cachoeira que nunca para de transbordar. Cuidado, o egocentrismo, ele se torna pecado. E aí, com o egocentrismo vem a vaidade. E aí, só piora. Não quer dizer que você não possa deixar de se vestir bem, andar minimamente arrumado, arrumada. Não! Cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, é a nossa obrigação. O problema é só um. Quando esse cuidado, você começa a idolatrar o seu corpo. Fala: eu tenho físico perfeito, eu tenho curvas perfeitas. Não tem ninguém mais forte, com um corpo mais bonito do que eu. Só que aí você começa a usar certos artifícios químicos para fazer isto. Aí dá ruim. Quantos atletas de fisiculturismo tomaram bastante medicamentos aí e a pessoa ela teve alterações de humor? Eu poderia citar uns aqui. Isso aqui é um exemplo? A própria sibutramina. Você toma aquilo para emagrecer, só que ele é um antidepressivo. Você toma durante um tempo, você vai perder peso. Só que aí depois, se você parar de tomar, você vai engordar novamente. Entenderam? Sibutramina, ela corta o apetite para você não comer. Você vai perder peso.
Porém, contudo, entretanto, você tá ferrado. A mesma coisa o tal do Monjaro. Aquilo não é para uma pessoa comum tomar. Aquele é um remédio para quem tem diabetes. As pessoas estão tomando para perder peso de forma assim, ó, de um dia pro outro. Fica sem aplicar para tu ver se não volta o peso total. Inclusive, teve uma criadora de conteúdo, não conteúdo mais 18. Ela tem o seu Instagram tudo bonitinho. E ela sempre mostrava lá no seu Instagram, ela aplicando o Monja na barriga. Até aí tranquilo. Ela foi fazer uma cirurgia para colocar silicones e o médico falou com ela: "Fia, tem jeito não". Ela: "Mas por que, doutor?". "Porque a sua vaidade te ferrou de um jeito que você não tem noção. A sua situação é a seguinte: tu vai ter que entrar na academia, treinar para enrijecer a musculatura para depois a gente fazer a aplicação do silicone. Porque por causa do Monja, o corpo dela ficou flácido, a musculatura ficou flácida. E aí entra aquilo que eu já falei: cuidado com a vaidade. Tem gente que pula etapas. Eu, hoje, prefiro muito mais academia, crossfit, caminhada, exercício ao ar livre do que eu ir direto nessa situação. Conheço pessoas que conhecem pessoas que vendem. Só que é caro. É muito caro. Imagina, tipo, 1.500, 2.000 reais. Só pra ter um corpo perfeito? Não. Muda a alimentação, muda a cabeça, muda o que você tem que mudar. Vá pra uma academia, vá fazer uma caminhada. Diminui na gordura hidrogenada, no açúcar, no sal, que em pouco tempo você elimina o que está em excesso no seu corpo. Mas se você quiser continuar do jeito que você tá, aí é problema seu. Eu não posso fazer nada por você, mas cuidado, a busca pelo tal corpo perfeito pode fazer com que você se torne uma pessoa que só vai idolatrar o seu corpo. Cuidado com redes sociais, queridos, aquelas que só sabem falar assim, ó, faça isso que você vai ficar assim. Eu tenho minhas redes, mas eu não consumo nada disso de corpo perfeito, mente brilhante, como prosperar em um mês, não. Não. Consumo outras coisas, consumo conteúdo de valor. É por isso que eu falo pra você, cuidado. Cuidado com a vaidade. É bom? É, você cuidar de você. O problema é quando você quer levar isso ao extremo. É só pra vocês verem quantas pessoas, e quando digo pessoas são jovens com menos de 16 anos, que tentaram entrar no fisiculturismo usando o que a galera chama aí de veneno e acabaram passando, sabe pra onde? Nas primeiras páginas de jornais, indo pra internet, vários professores de fisiculturismo falando: jovem de 14 anos, 15, 16, morreu por causa de uso do, como a gente chama, suco, para não falar o nome. Tem gente indo de arrasta por causa de uma vaidade tola, imbecil, ao invés de pagar o preço, treinar durante 1 ano, 2, 3, e galgando ali, ó, tijolinho por tijolinho, e mostrando resultados. Não. Caboclo e a caboquinha entra na academia hoje com uma situação ou magro demais ou com peso demais. Daqui 3 meses a pessoa já tá com um físico, aí tu olha e fala assim: alguma coisa tem de errado. Porém, contudo, entretanto, esse tipo de vaidade acaba com o seu fígado, acaba com seus pulmões, vai pro seu coração, vai para todos os órgãos internos. E aí, meu querido, é uma estrada sem volta. Ou você corta, ou você continua. Quantos são os atletas de fisiculturismo? Tipo o próprio Siban. Siban já falou que ele usou, só que tem época que ele para de usar porque ele não consegue ficar o tempo inteiro. Eu já vi aqui no Brasil o próprio Léo Stronda falando que ele usou, depois ele parou porque ele viu que ia dar ruim, que ia dar o Vale da Sombra da Morte. Outro fisiculturista que eu acompanho e gosto dele, Fábio Giga.
Foi outro que também usou muita coisa, ele mesmo disse, eu já usei, não uso mais, porque ele sabe que ia dar ruim. Inclusive, quando ele ganhou o Mr. Olímpia, ele estava, durante aquele período, usando uma substância, que eu não vou citar o nome aqui, ela faz com que o seu humor seja alterado. Ele brigou com a galera, brigou com a Júlia, sua esposa, e ele ficou extremamente alterado. E vou falar uma coisa. Cuidado, cuidado. Vaidade, ela é boa se ela for usada para o seu próprio cuidado, entendeu? Mas, se você exagerar nela, infelizmente, você pode falecer. Amém? Queridos e queridas, esta é a palavra que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Por isso, juntos, vamos clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que nós, no dia de hoje, não cairemos, ou se um dia pensamos em cair neste pecado da vaidade, que Jesus nos liberte dele. Amém? Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó poderoso leão da tribo de Judá, livra-nos, Senhor, das armadilhas da vaidade. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do narcisismo. Somos a tua imagem e semelhança, porque no livro de Isaías diz que o Senhor não tinha formosura alguma. O Senhor, quando veio nesta terra, é um homem comum, que andou com pessoas comuns, que teve intimidade de amizade com pessoas ricas, pobres e pessoas que não tinham nada. Portanto, Pai, queremos ser igual tu és. Sim, precisamos cuidar da nossa saúde, com certeza. Precisamos manter o nosso corpo em funcionamento perfeito, sim. Porque se nós não mantermos isso, podemos cair enfermos, doentes em um hospital, em uma maca ou até mesmo dentro do nosso quarto. Portanto, Pai, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, cura-nos, Senhor, de qualquer doença, seja espiritual, na alma, seja no físico, seja no psicológico, seja onde for. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós em nome de Jesus Cristo. E traga, Pai, a cura para todos aqueles que procuram. Traga a restauração para esse que busca incessantemente ao Senhor. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Abençoe a paz, a filhos, professores de educação física, professores de todas as áreas, o pessoal da saúde também, Pai. Abençoe todos os profissionais. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E se você foi muito abençoado por esta palavra, peço a você que se inscreva aqui no canal, curta, comenta e compartilha. Mande esta oração para pelo menos 10 pessoas. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.